futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, rapaziada, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia e vamos falar hoje do nosso elenco do Vascão. Até o presente momento, 11 jogadores saíram, mais 3 devem ser emprestados, totalizando 14, e o Vasco negocia ainda aí as saídas de Leandro Castan e também a situação do Vanderlei, dando aí já um total aí de 16 atletas, com o Caio Lopes, que não sabe ainda se renova, não renova, tem a situação do Daniel Amorim, pode caminhar para 18. E até o presente momento chegaram 8 jogadores. Então a gente vai discutir muito aqui a formatação do elenco do Vasco. O nosso treinador Zé Ricardo disse aí qual é o perfil de jogador que o Vasco vai contratar para essa temporada e algumas coisas chamaram a atenção. Ele fala que o jogador ter saúde, ser comprometido, mas o Vasco vai anunciar entre hoje e amanhã o atacante Raniel. Será que não é algo contraditório? Essas e outras situações a gente vai discutir aqui nesse girão de notícias que está carregado de informação após a vinheta. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, eu vou pedir para tu se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e seguir a gente também lá no Instagram, que eu dou bastante informação por lá também. Bom, esse vídeo aqui a gente vai falar um pouco do perfil da modelagem do elenco que o Vasco está montando para a temporada 2022. Até o presente momento, o Vasco já dispensou 11 atletas e contratou 8, sendo desses 8, 6 já anunciados oficialmente. Falta o anúncio oficial ainda do meia Vitinho, que pertence ao Corinthians, vai vir por empréstimo, e também do atacante Raniel, que pertence ao Santos e também virá para o empréstimo. Até o presente momento, o Vasco contratou o goleiro Thiago Rodrigues, os zagueiros Luiz Cangá e Anderson Conceição, o lateral esquerdo Edmar, o volante Yuri, os meias Isaac e Vitinho e também o atacante Raniel. Esses são os 8 reforços do Vasco da Gama. E a lista de dispensa do Vasco também é um pouco extensa. Zagueiro Ricardo Graça, Hernando, Valber, o lateral esquerdo Zeca, os volantes Andrei, Michel e Rômulo, os meias Marquinhos, Gabriel e Morato, e os atacantes Léo Jabá e Germancano. Esses 11 atletas não vão ficar no Vasco da Gama. Além deles, Caio Tenório, Lucas Santos, Thiago Reis. Esses 3 jogadores devem ser emprestados e não devem permanecer para a próxima temporada. Daniel Amorim ainda não teve definida a sua situação de renovação. O Vasco já trouxe um centroavante, tá na negociação aí com Luiz Amarília e Diego Souza. Eu tô começando a achar que a situação do Daniel Amorim pode melar, a não ser que o Vasco não consiga resolver outras situações e aí, por falta de opção, acabe renovando com o jogador. Mas tô achando que a situação do Daniel Amorim tem grandes possibilidades de melar. Leandro Castan e Vanderlei, o Vasco negocia. O Leandro Castan porque tem contrato até o final do ano que vem. E o Vanderlei tinha uma cláusula que se ele fizesse uma quantidade de X de jogos, ele teria o seu contrato renovado automaticamente. Então vai estar costurando para poder ver essa rescisão contratual. E o volante Caio Lopes tem o seu contrato encerrando no mês de janeiro. E o Vasco estuda aí uma possível renovação, mas também não é algo definitivo. Em cima dessas informações que eu trouxe para vocês, as 8 chegadas, as 11 saídas e esses jogadores que o Vasco ainda está definindo as suas situações, qual será o perfil de elenco que o Vasco estará montando para a temporada de 2022? Eu vou deixar com vocês o nosso treinador, Zé Ricardo, dizendo qual é o perfil de jogador que ele quer para a próxima temporada. E a gente vai aproveitar e vai ver se os jogadores que chegaram até aqui bate com o que ele disse na entrevista coletiva. A competitividade e saber onde está é fundamental para a gente montar a nossa equipe. Então eu sempre costumo dizer que o perfil do atleta ideal hoje de futebol, ele é um atleta inteligente, ele é um atleta técnico e é um atleta que tem a saúde, né? Quando a gente vem para a realidade que a gente vai enfrentar para 2022, eu entendo que ter uma equipe saudável e uma equipe competitiva, ela é fundamental. E por isso a gente tem trabalhado muito com análise de desempenho, com análise de mercado, para trazer atletas para cá que tenham no seu histórico recente essa característica. Logicamente que algumas apostas precisam e vão ser feitas, porque o futebol também
às vezes você consegue boas oportunidades em jogadores que não são tão visados pelas outras equipes. A gente tem aí exemplos a todo ano acontecendo isso. E temos uma categoria de base muito tradicional, muito forte. O Vasco, tradicionalmente, tem atletas que são muito participativos nas suas conquistas, vindos da categoria de base. Sabemos que uma boa parte desses atletas que estão aqui no profissional estão também muito pressionados, assim como todos os outros foram pressionados ao final desse ano. A nossa ideia é que a gente dê confiança para eles, consiga montar um ambiente que favoreça eles colocarem tudo aquilo que eles têm de potencial e que fizeram eles chegarem aqui, mas, logicamente, que também a gente vai cobrar deles compromisso e que eles possam ganhar as suas posições dentro do campo. Só o fato de ser um atleta que é formado na base não dá a ele o direito de ser um titular na categoria profissional. Ele tem que conquistar esse espaço. O presidente falou muito bem comigo, no primeiro contato, que ele queria uma reformulação no futebol. Então, a gente vai tentar participar dessa reformulação com essas premissas: competitividade, saúde e a questão técnica, que também faz parte do DNA do Vasco da Gama. Bom, após ouvir o Zé Ricardo e analisando os 8 jogadores que chegaram, acho que o Isaac e o Vitinho batem na categoria aposta. O Edmar, Luiz Cangá, Anderson Conceição, Yuri, Thiago Rodrigues são jogadores que batem na linha aí do perfil que ele colocou, de uma maneira geral, jogador com saúde, comprometido, inteligente. Agora, a situação do Raniel me deixa uma pulga atrás da orelha. Ele diz que é um jogador com saúde, jogador comprometido e etc. O Raniel vem de problemas sérios na sua perna, teve a situação da trombose que ele pegou após a Covid, passou por 2 cirurgias, por isso, inclusive, jogou pouco na última temporada. Será que o Raniel encaixa dentro desse perfil que o Zé Ricardo colocou? Eu acredito que não. Ele encaixaria dentro da categoria aposta, mas a categoria aposta é dos requisitos. Por exemplo, o Vitinho e também o Isaac, eles são categoria aposta, mas eles também preenchem os outros requisitos, que é saúde, comprometimento. Aí a gente fica um pouco na dúvida na situação do Raniel. A princípio, é um jogador que eu não aprovo a contratação. Pode ser que, de repente, no Vasco da Gama agora, já tem um tempo da cirurgia, ele consiga, de fato, fazer uma boa pré-temporada e deslanchar. Pode acontecer? Pode, qualidade técnica ele tem, apareceu muito bem no Cruzeiro, fazendo muitos gols, foi vendido inclusive por um valor bem alto ao São Paulo. Quem sabe no Vasco ele retome o seu potencial, mas coloco ele como característica aí de aposta. Inclusive o Vasco teria que trazer um jogador para ser o dono da camisa 9 e o Raniel seria uma opção de banco. Aí ok, mas trazer o Raniel para ser o centroavante titular do Vasco eu já não vejo com bons olhos. Vamos aguardar, até porque o Vasco mira hoje o Luiz Amarília e também o Diego Souza para ser o seu 9 titular. Enfim, vamos aguardar. O que vocês acharam? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Voltando a falar sobre a formatação do elenco, eu vou deixar com vocês agora o Carlos Brasil, falando que deve ter um elenco mais reduzido para essa temporada, 27 jogadores de linha, tirando os goleiros. E outra situação também, o Campeonato Carioca começa agora já no dia 19, dia 20 de janeiro, a reapresentação da equipe é no dia 3 de janeiro. E aí, o elenco do Vasco estará todo ele montado antes do Campeonato Carioca? Eu vou deixar com vocês agora o Carlos Brasil comentando essa situação. A gente espera trabalhar com um número bem reduzido do elenco para que a gente ganhe qualidade nos treinamentos. Isso é um pensamento que a gente tem, o Zé Ricardo tem, a comissão tem. Acredito que algo em torno de 27 jogadores, com mais os goleiros, enfim, seja um número ideal. Evidentemente que a gente está buscando no mercado jogadores que tenham a oportunidade de vir vestir a camisa do clube e serem bem-sucedidos dentro daquilo que a gente está preconizando para o time de futebol, mas a gente não gostaria, por enquanto, de falar sobre nomes, sobre posições. Nós sabemos, temos bem desenhado o mapa do elenco, sabemos exatamente o que nós queremos no mercado e vamos buscar. E, evidentemente, que tendo um elenco definido, as contratações definidas,
a gente vai ver a possibilidade de emprestar um ou outro jogador, enfim, que seja necessário fazer. Esse é o objetivo, né, para que a gente possa trabalhar um elenco bem enxuto. Está montando o elenco dentro de uma velocidade que a gente entende como razoável, com calma, com tranquilidade, até porque a gente precisa negociar cada jogador dentro da realidade do clube e também trazer jogadores que atendam aquilo que a gente quer. Não adianta trazer qualquer jogador e não é a qualquer valor. Então a gente precisa ter calma, ter paciência, a gente sabe da ansiedade do torcedor, entende tudo isso, o torcedor acho que acorda diariamente querendo ouvir um nome novo, né? Um novo contratado. A gente sabe que isso acontece, é natural, mas a gente pede um pouquinho de paciência para que a gente possa realmente formar um elenco forte. Você perguntou se no ano que vem o elenco estaria completo, e eu sempre vou dizer para você, isso é uma característica minha, e eu acho que do Zé Ricardo, de toda a comissão, do Húngaro, que está como coordenador técnico, eu acho que nunca existe o fechamento, né, completo de um elenco, né? As oportunidades elas podem surgir no decorrer do tempo e a gente precisa estar atento a elas para que a gente possa buscar o que for melhor para o Vasco. Evidentemente que a gente vai procurar completar o elenco, que isso é o principal, para que a gente possa iniciar a pré-temporada já com o elenco o mais perto possível de estar completo. Mas a gente também tem o dever, como gestor, e isso não é diferente do presidente, do comitê, da comissão técnica, a gente tem o dever de corrigir rotas. Existe o gerenciamento de risco em tudo, né, que se faz, até na nossa vida. A gente precisa gerenciar risco o tempo todo. Então, é preciso que, se alguma coisa não estiver dando certo, a gente desvie a rota e vá buscar a solução para aquela rota. Queria entrar um pouquinho nesse mérito aí da questão do treinador que você colocou, porque eu tenho certeza que o presidente que está aqui do meu lado pensa exatamente igual. O torcedor, por cultura do nosso país, né? Não é o torcedor do Vasco, é o torcedor de todos os clubes. Sempre é um crítico, né? Ele é sempre um crítico positivo, um crítico negativo, enfim, se ganhar é um crítico positivo, se perder é um crítico negativo. A gente tem que mudar um pouco essa cultura no país de que a culpa de tudo é de um treinador, a culpa é de uma pessoa só. Não existe isso, existe um trabalho de equipe e esse trabalho é avaliado constantemente. O resultado pode não acontecer, ou um jogador que jogou, o torcedor pode entender que não era ele o melhor escalado. Enfim, isso tudo pode acontecer, faz parte da paixão do futebol, faz parte da torcida. Mas não dá, para toda hora, um trabalho que está andando, caminhando positivamente, bem, e quem está aqui na gestão vai entender isso, você ficar trocando. Trocar de treinador não resolve o problema. A gente precisa mudar essa cultura no país. Então, o que a gente está dando, o presidente, é um respaldo total ao Zé Ricardo, para que a gente chegue no final do ano comemorando os nossos objetivos. Evidentemente que a gente tem que gerenciar o risco, tem que corrigir a rota na hora que precisar corrigir a rota, mas com muita consciência, com muita inteligência, para que o prejudicado final não seja o clube, não seja o Vasco. E é isso que nós vamos fazer. O torcedor pode ter certeza disso. Bom, segundo Carlos Brasil aí, o Vasco não estará com seu elenco fechado e poderá ter ajustes aí no decorrer da temporada. Enfim, é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no finalzinho da tarde eu tô chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa seu like que ajuda bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar também o sininho das notificações, porque só assim, quando tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Eu qualquer momento que volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!